Planalto diz ao STF que indulto do presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira não pode ser revisto. Delegada que guardava quase 2 milhões de reais em sacolas de grife é presa no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Produção industrial sobe em 9 de 15 locais pesquisados em março, afirma o IBGE. Ataques da Rússia contra a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, podem provocar uma crise global de alimentos. Impactada pela guerra, a cotação de Bitcoin fica abaixo de $30 mil após os ganhos dos últimos meses. Um dos retratos de Marilyn Monroe, vendido por $195 milhões, se torna a obra mais cara do século XX. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto afirmou hoje que o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional e não pode ser revisto por outro poder. A Advocacia Geral da União argumentou que não há mais possibilidade de se impor sanção ao parlamentar e que a concessão do indulto é ato privativo do presidente da República e funciona como instrumento de contrapeso nas relações entre os poderes estatais. Com a manifestação do governo, o Supremo Tribunal Federal deve encaminhar a ação para parecer da Procuradoria-Geral da República. A relatora e ministra Rosa Weber definiu que as ações serão julgadas diretamente pelo plenário e ainda não há data definida. Silveira foi condenado pelo STF à perda do mandato dos direitos políticos e a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ameaças ao Supremo e a ministros da Corte. A produção industrial cresceu em 9 dos 15 locais analisados pelo IBGE. A maior alta foi observada em São Paulo. Os dados foram divulgados hoje. A pesquisa feita em março pelo IBGE revelou que houve alta na indústria na passagem de fevereiro para março deste ano. A maior alta foi observada em São Paulo, com 8,4%, seguido por Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. O único local analisado pelo órgão que teve expansão acima da média no país foi o Nordeste, com 1,8%. Na contramão, 7 dos 15 locais pesquisados apontaram taxas negativas no trimestre terminado em março, com destaque para Amazonas, Paraná e Goiás. Os estados de Mato Grosso e Minas Gerais apontaram altas de 7% no acumulado de 12 meses. O mutirão do emprego tem vagas para 6 mil pessoas em São Paulo. Os profissionais mais procurados são motoristas, entregadores, vendedores e atendentes. O evento voltou a ser presencial depois de 2 anos. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. O Mutirão Nacional do Emprego começa no dia 16 de maio. E olha só, diversas empresas estão interessadas em contratar 6 mil pessoas só na Grande São Paulo. Essa vai ser a 7ª edição do evento, promovido pelo Sindicato dos Comerciários e pela União Geral dos Trabalhadores. E ele volta a ser presencial depois de 2 anos, por conta da pandemia. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Distrito Federal também vão realizar os mutirões. O maior número de vagas é para motorista, entregador, vendedor interno e externo e atendente. É importante que o candidato leve os seus documentos impressos e também o currículo. Outras informações pelo site ugt.org.br. E o governo federal zerou o imposto de importação para peças de carros e itens de informática por meio de 3 decretos publicados hoje. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Os decretos publicados pelo Ministério da Economia reduzem a 0 as alíquotas do imposto de importação sobre vários produtos. São eles: itens de informática como impressoras multifuncionais e computadores portáteis para uso industrial, produtos de telecomunicações como rádios e antenas GPS,
peças de automóveis, como conjuntos de suspensão para veículos e motores marítimos, além de ferramentas. O imposto de importação é um tributo cobrado pela União quando uma mercadoria estrangeira entra no Brasil e é destinada à circulação. A isenção desse imposto sobre os itens citados vale até o dia 31 de dezembro de 2025, conforme a decisão que partiu do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. E a lista completa dos produtos com imposto de importação zerado você pode consultar na página do Diário Oficial da União, in.gov.br. A arrecadação do imposto cobrado sobre os combustíveis nos quatro primeiros meses deste ano foi a maior já registrada na história. A soma total do ICMS superou os 34 bilhões de reais e esse valor deve subir ainda mais, já que a maioria dos estados ainda não divulgou o balanço. Os dados fazem parte do boletim preliminar do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O balanço se refere ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. O tributo é cobrado pelos estados e, de acordo com os dados apresentados, a arrecadação sobre o petróleo e os combustíveis já soma 34 bilhões e 300 milhões de reais nos 4 primeiros meses deste ano. Esse é o maior número já registrado para o período na série histórica, que teve início em 1999 e representa um crescimento de 12,9% na comparação com o ano passado. O aumento na arrecadação do ICMS está relacionado diretamente com o aumento do preço do petróleo e dos combustíveis no ano passado. E esse número deve crescer ainda mais. Isso porque a maioria dos estados brasileiros ainda não enviou as informações referentes ao mês de abril, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dados devem ser fornecidos até o final de junho. O CONFAS é um órgão chefiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas também conta com a participação dos secretários da Fazenda dos estados. Olha só, começou hoje o prazo para inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E logo nas primeiras horas, muitos candidatos relataram problemas no sistema. Por volta das 7 horas da manhã, candidatos que tentaram iniciar o processo de inscrição do Enem não conseguiam sair da primeira etapa. As inscrições vão até o dia 21 de maio. A taxa de inscrição para quem não conseguiu a isenção deverá ser paga até 27 de maio. O valor é de R$ 85,00 e pode ser quitado por cartão de crédito, Pix e boleto tradicional. A inscrição só é confirmada após o pagamento. Os exames serão realizados em 2 domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Os ataques da Rússia contra a cidade portuária de Odessa podem provocar uma crise global de alimentos. O alerta foi feito pela Ucrânia e a União Europeia. O porto de Odessa, no Mar Negro, é o maior do país e escoa toda a produção da Ucrânia. O ataque foi intensificado nas últimas horas em Odessa. Durante a noite, um armazém e um shopping foram destruídos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que já planeja com a União Europeia formas de movimentar a produção e evitar uma crise global de alimentos que terá um impacto maior nos países mais vulneráveis. Antes da guerra, a Ucrânia, um dos maiores produtores de cereais do mundo, exportava 5 milhões de toneladas por mês. Agora, esse volume não passa de 500 mil toneladas. Enquanto isso, as Forças Armadas russas continuam bombardeando a siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol. Cerca de 700 militares estão feridos no local. E contrariando o que havia sido anunciado no fim de semana, a prefeitura de Mariupol garante que ainda há civis na siderúrgica. Já em Kiev, os ucranianos tentam voltar à vida normal, mesmo ainda sob os bombardeios russos. A prefeitura da capital informou hoje que quase 2/3 dos 3,5 milhões de habitantes da cidade retornaram para casa.
Na tentativa de ajudar a Ucrânia, o presidente americano Joe Biden acelerou o envio de armamento ao país com base em uma medida criada durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar aliados dos Estados Unidos a derrotar a Alemanha nazista. Admitindo os bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos, Biden disse que ceder à agressão é ainda mais caro. E o número de pessoas deslocadas dentro da Ucrânia já passa de 8 milhões. Em menos de um mês, a quantidade de pessoas que tiveram que sair de casa aumentou 24%. Os dados alarmantes foram divulgados pela Agência de Migrações da ONU. E veja a seguir. Impactada pela guerra, a cotação de Bitcoin fica abaixo de $30 mil após ganhos nos últimos meses. E ainda, um dos retratos de Marilyn Monroe se torna a obra mais cara do século XX. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O caso do atendente baleado no McDonald's continua aqui no Rio. O disparo foi feito por um militar. O bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, identificado como o homem que atirou no atendente do McDonald's, Matheus Domingues Carvalho, após uma discussão, se apresentou na 32ª Delegacia, localizada na Taquara, zona oeste do estado. Ele prestou depoimento e foi liberado. A Justiça negou o pedido de prisão e justificou que a prisão temporária é a medida excepcionalíssima, devendo ser usada apenas quando houver elementos concretos de autoria. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o militar responderá pelos atos na Justiça Comum. A corporação também determinou a suspensão do porte e posse de armas de Paulo César, além da instauração de um inquérito para apurar a conduta do sargento. Imagens das câmeras de segurança mostram o bombeiro dando um soco em Matheus, que reage com um tapa. Logo em seguida, o atendente é baleado e cai no chão. Segundo a família, o jovem perdeu o rim esquerdo e segue internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O estado de saúde dele é estável. E uma rede de jogos de azar foi deflagrada numa operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a Operação Calígula cumpre 29 mandados de prisão e 119 de busca e apreensão, incluindo 4 bingos. O objetivo é desmantelar uma rede de jogos de azar explorada pelo bicheiro Rogério de Andrade e pelo PM reformado Rony Less. Agora um fato inusitado. É muito comum alimentarmos animais como cachorro, pássaros e gatos. Mas jacaré? Os animais aparecem frequentemente no Terreirão, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do estado. E o que não vemos normalmente são imagens como essa. 2 homens com peixes alimentando os jacarés e ainda recebem carinho dos benfeitores. A prefeitura já foi acionada e, segundo informações da Associação de Moradores, o homem que aparece no vídeo é morador e vai fazer parte do projeto de proteção que será criado. Bom, desses aí, eu prefiro manter distância. E vocês, aceitariam o desafio de levar um petisco para eles? Eu fico por aqui, até amanhã. Anderson, estou com você, eu também prefiro manter distância, viu? Obrigada pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, mesmo com os investidores mantendo no radar a possibilidade de uma intensificação do aperto monetário nos Estados Unidos e uma desaceleração econômica global. Então, a moeda norte-americana caiu 0,40% e encerrou o dia cotada a R$ 5,134 na venda. E olha só, o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve queda hoje e renovou a pior pontuação em 4 meses. Destaque negativo para as siderúrgicas depois que o governo indicou que pode reduzir as tarifas de importação de 11 produtos, incluindo o aço.
Então, o índice registrou recuo de 0,14% e fechou a 103.110 pontos. E a invasão russa à Ucrânia segue desestabilizando a economia mundial. Hoje, a cotação de Bitcoin ficou abaixo de $30 mil após os ganhos dos últimos meses. A perda faz parte de uma tendência do mercado de tomar distância de ativos de risco devido à incerteza provocada pela guerra. O Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mundo, viu sua cotação cair a $29.764, o menor nível desde julho de 2021. O valor representa uma perda de 57% na comparação com o recorde registrado em novembro de 2021. Outras criptomoedas também não ficaram imunes à tendência. A queda no setor está vinculada à prudência dos investidores pelo temor relacionado à guerra na Ucrânia, o confinamento na China e a adoção de uma política monetária restritiva nos Estados Unidos. E ainda falando sobre economia, olha só, Maria, casar está 30% mais caro do que antes da pandemia. A inflação sobre a maioria dos itens da festa pressiona os preços. Pois é, Juliana, mas o que não falta é gente querendo casar, mesmo com esse aumento aí, viu? A previsão de casamentos para 2022 é quase 50% maior que o normal. Vamos conferir na reportagem de Maria Clara Leite. Duas décadas de união, 3 filhos já crescidos e, enfim, o tão sonhado casamento. A gente não casou, né, assim, como diz o figurino, né, casamos só no civil, assim, agora eu quero casar com tudo que eu tenho direito. A festa estava marcada para 2020, mas veio a pandemia e a celebração foi adiada para 2021. Só que, mais uma vez... Dava para fazer de novo, também não conseguimos fazer, né? E agora, acho que agora vai, né? 2022 tem que ir. Mas depois de todo esse tempo, os preços mudaram. Foi um pequeno reajuste e tá tudo tranquilo, né? A gente sabe que da pandemia, o que aconteceu, então a gente tem que, de acordo ali, a gente vai se ajustando. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas teve sim um aumentinho, sim. Fazer uma festa hoje pode ficar até 30% a mais do que antes da pandemia. Afinal, tudo ficou mais caro, principalmente a alimentação e a decoração. As flores naturais, por exemplo, tiveram alta de 400%. E esse aumento, segundo o Mário, que é proprietário de um espaço para eventos em São Paulo, tem explicação. Hoje só quem tem flor é quem tem estufa. Quem tem estufa está com preço muito alto. Quem plantou, perdeu na chuva. Então hoje flor está bem complicado. Antes a complicação fosse só essa. Se a gente for pensar assim em carne, né? Em casamentos, o filé mignon era R$40 o quilo e agora está R$100 o quilo. Então, e esse custo financeiro, no geral, tanto dos combustíveis, dos alimentos, etc., também foram repassados para os profissionais de eventos. Então, também a mão de obra subiu. Claro, a gente entende que ela não subiu completamente, mas também subiu todo o custo geral. Como água, luz e gás. Tudo isso pesou no orçamento desse, que foi um dos setores mais afetados durante a pandemia. Nós somos o mercado que mais sentiu. O mercado de eventos foi o primeiro que terminou na pandemia e foi o último que voltou da pandemia. E agora o empresário ainda tem que ter cautela em repassar os custos para não perder clientes. Tem festas que nós empatamos. Nós não temos lucratividade para que nós possamos nos manter no mercado, né? A gente tem que ver os dois lados, né? Do fornecedor e do consumidor. Então, a gente conversando um aqui, um ali, a gente se ajusta, né? A gente ajuda um ou outro. Ajusta daqui, aperta dali e no final, tudo tem que caber no orçamento, mesmo com os aumentos.
porque eles vêm com um sonho na mão da gente, para a gente desmembrar e o que eles conseguem fazer e dentro desse protocolo, dentro de tudo que existe dentro do casamento, o que fica bom e o que não fica bom. E essa lista tem que incluir tudo mesmo, até o vestido de noiva, que também ficou mais caro. Mas elas sempre querem o melhor. E o melhor hoje está em torno de 30%, 40%, às vezes até 80% mais caro do que elas viram antes da pandemia. Mesmo assim, o que não falta é gente querendo casar. Dados da Abrafesta mostram que cerca de 1,1 milhão de casamentos são realizados por ano no Brasil. E agora, com a trégua da pandemia, a previsão para 2022 é de um total de 1,6 milhão. Quase 50% a mais do que o normal. E para o ano que vem, a expectativa é ainda maior. Ontem eu tive um dado importante de que 23 está tudo lotado. Tem muitas pessoas que não têm mais data em 2023. E em mais destaques internacionais, olha só, o príncipe Charles substituiu a mãe, Rainha Elizabeth, pela primeira vez na abertura do parlamento britânico. Aos 96 anos, ela não compareceu por problemas de mobilidade. Durante as 7 décadas de reinado, a rainha só faltou ao evento 2 vezes quando estava grávida. A Casa Real explicou que os problemas episódicos de mobilidade levaram à decisão de não comparecer, tomada de modo relutante. My lords and members of the House of Commons. Lordes e membros da Casa dos Comuns, a prioridade do governo da rainha é crescer e fortalecer a economia para ajudar a aliviar o custo de vida para as famílias. O governo da rainha vai aumentar a oportunidade em todas as partes do país e apoiar mais gente no trabalho. Os ministros vão continuar a apoiar a polícia a deixar as ruas mais seguras e financiar o Serviço Nacional de Saúde para reduzir os atrasos da Covid. To make the streets safer and fund the National Health Service to reduce the COVID backlogs. Charles, de 73 anos, que cada vez mais substitui a mãe em eventos oficiais, não vestiu a tradicional capa de arminho nem a pesada coroa ornada com pedras preciosas. O príncipe de Gales não ocupou o trono da rainha e se sentou ao lado em um trono menor, que já havia ocupado em outras ocasiões ao lado da mãe. O discurso de Charles durou menos de 9 minutos e detalhou a agenda legislativa elaborada pelo governo do primeiro-ministro conservador Boris Johnson, que busca reconquistar o apoio dos britânicos para os próximos 2 anos. E olha só, um dos retratos de Marilyn Monroe produzidos por Andy Warhol em 1964 se tornou a obra mais cara do século XX. A pintura é a estrela da temporada de leilões que começou nesta semana em Nova York. And so, ladies and gentlemen, we come to... Esta é a obra de arte mais cara do século XX. O retrato de Marilyn Monroe foi vendido por 195 milhões de dólares, o equivalente a quase R$1 bilhão em um leilão realizado pela Christie's. Ela pertencia a uma fundação suíça e foi vendida junto de outras dezenas de peças de Warhol e outros artistas, com o objetivo de destinar o dinheiro arrecadado a projetos de saúde e educação infantil. A icônica obra de 1 metro por 1 metro de Warhol é parte de uma série de retratos que o principal nome do movimento artístico art pop realizou depois da morte de Marilyn Monroe por overdose em agosto de 1962. A coleção passou a ser chamada de shot, ou tiro, depois que um visitante do estúdio do artista abriu fogo contra os retratos. As obras foram restauradas depois. O icônico quadro se tornou a segunda obra mais cara da história vendida em leilão, atrás de Salvatore Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci, vendida por 450 milhões de dólares em 2017. Até agora, o recorde por uma obra do século XX era de As Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, que superou os 179 milhões de dólares em 2015. It's all going to charity, the foundation. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.